Livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 19. Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões o cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consomem como restolho. Como resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão o destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará, e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, dando continuidade ao tema que estamos desenvolvendo às quartas-feiras nos estudos bíblicos, o tema geral é peregrinando nos desertos da vida. Hoje nós destacaremos o seguinte tema: cantando no deserto. Cantando no deserto. E meu objetivo, irmãos, é que nós venhamos fazer da nossa vida um ato de total adoração a Deus. Por quê, amados?
Porque Deus, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, Ele reina. A Bíblia diz que seu trono é estabelecido entre os louvores. A música de adoração, ela é eterna. O texto que nós lemos lá em Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7, quando Deus inicia aqui no capítulo 38 até o 40, Deus faz 70 perguntas para Jó e ele não sabe responder. E dentre estas perguntas, Deus faz essa pergunta aqui no versículo 6: sob que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, amados, isso é maravilhoso. O louvor, até os anjos do Senhor já louvavam, já adoravam a Deus, né? Mesmo antes de Deus criar toda a terra. Irmãos, e o louvor, a adoração eterna a Deus continuará existindo após o fim da história. Davi, no Salmo 115, ele reforça essa ideia. Salmo 115, versículo 18 diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Salmo 115, versículo 18. E em todas as Escrituras, amados irmãos, o povo de Deus é incitado a cantar ao Senhor. Tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, o povo de Deus deve ser um povo vibrante, que louve, que cante todos os louvores a Deus, porque só Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele vai dizer: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, olha só, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por isso, amados, esse tema, meu propósito é que nós devemos fazer da nossa vida, né, um ato de adoração a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Habite ricamente a palavra em vós, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria que Deus já tem lhe dado. E louvem a Deus com gratidão, com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vossos corações. Irmãos, aqui a expressão cânticos espirituais ou cântico espiritual aponta para cânticos sobre assuntos espirituais e cânticos resultados da nossa experiência espiritual como um povo de Deus. Nós devemos, amados irmãos, louvar cânticos espirituais sobre assuntos espirituais que são resultados da nossa experiência espiritual como povo de Deus. A música para Paulo está relacionado com a palavra de Deus. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo reforça novamente para os crentes de Éfeso, dizendo o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos
e cânticos espirituais. Se encham da palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, deixe-o transbordar da sabedoria de Deus tomar conta do vosso ser. Sejam cheios da palavra, cheios do Espírito. E aí, vocês vão entoar hinos, cânticos espirituais, decorrente dos assuntos espirituais que vocês estão aprendendo diariamente na palavra de Deus e que resulta de experiências espirituais que vocês no dia a dia têm ou terão para com esse grande e maravilhoso Deus. E aqui, amados, em Êxodo capítulo 15, que nós lemos, o texto da lição de hoje, temos um cântico que foi entoado pelo povo de Deus, e isto lá no deserto, logo após a passagem pelo Mar Vermelho. Faraó e seu exército foram destruídos, e o povo de Deus liberto. E o texto, amados, ele nos traz, eu quero destacar pelo menos aqui nesse cântico de Moisés e dos filhos de Israel, duas lições para as nossas vidas. Por que devemos cantar nos desertos da vida? Independente das circunstâncias, independente do local onde estejamos. Por que nós devemos adorar a Deus? Cantar através do nosso conhecimento, daquilo que aprendemos por Deus, das nossas experiências espirituais do nosso dia a dia, que nós temos para com esse Deus maravilhoso. E neste cântico aqui, eu quero destacar pelo menos duas verdades, e a mensagem desta noite está dividida nessas duas partes. Primeiro, quem são os cantadores? Quem devem cantar ao Senhor? E para quem eles cantaram? É isto que esse salmo vai nos mostrar, porque nós devemos continuar cantando nos desertos da vida, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer local. Como disse Davi, nós bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Devemos fazer da nossa vida uma vida de adoração, de louvor e de gratidão em nossos corações a esse Deus. Quem são os cantadores? Que aqui Moisés mostra neste canto. Versículo 1, veja o que é que diz. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Irmãos, Moisés e os filhos de Israel entoaram o cântico de adoração. Cantaram todos aqueles que saíram do Egito e passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Quem são estes? São os resgatados, ou os redimidos do Senhor, que cantaram este belo hino, esta bela canção, mesmo em meio ao deserto, com gratidão, com adoração profunda a Deus. Irmãos, despertemos para esta realidade. Adorar a Deus é um privilégio exclusivo dos filhos e filhas de Deus, os resgatados, os redimidos pelo Senhor. A Bíblia, amados irmãos, 9 vezes aparece na Bíblia a expressão novo cântico, 7 vezes no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Não desmarque esse texto aí em Êxodo. Vamos abrir no livro dos Salmos. Abra aí, primeiramente, Salmo 33, versículo 3. Salmo 33, versículo 3. Não desmarquem o livro lá de Êxodo. Salmo 33, versículo 3, diz o autor do Salmo:
Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Mas também, aí no Salmo 40, versículo 3, veja o que é que diz. Salmo 40, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo de Davi. Depois que nesse cântico, o versículo anterior, ele diz que Deus tirou ele de uma nação, de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. Aí ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas também, Salmo 96, versículo 1. Salmo 96, versículo 1. Salmo 96, versículo 1. Que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo também aí, 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 144, versículo 9. Salmo 144, versículo 9. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. E Salmo 49, versículo 1, novamente. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. E Isaías 42, versículo 10, para completar as 7 vezes que são usadas a expressão novo cântico no Antigo Testamento. Isaías 42, versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. E no Novo Testamento, vemos 2 expressões, novo cântico, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 9. A visão que João tem. Apocalipse 5, 9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o segundo cântico, a expressão novo cântico no Novo Testamento, capítulo 14 da Apocalipse, capítulo 14 da Apocalipse, versículo 3. Que diz: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
Amados irmãos, são estas as expressões que as Escrituras mostram. 7 expressões, novo cântico, 7 no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Irmãos, a origem desta música que nós vimos aqui, lá em Apocalipse 14:13, é divina. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Segundo muitos estudiosos, os 144 mil é a quantidade, a totalidade de todos os remidos do Senhor. Porque adorar a Deus, amados, é a razão de ser como cristãos e como igreja, aqui e por toda a eternidade. Deus nos chamou para sermos seus verdadeiros adoradores, que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, a igreja, ela é a comunidade de adoradores. Ela existe para adorar a Deus. Adoração não é uma opção, é um dever, não é um luxo, é uma necessidade que o cristão tem de estar expressando a Deus. Adorar a Deus e glorificá-lo é a única coisa que a igreja pode fazer, que nenhuma outra assembleia pode fazer aqui na terra. Você sabia disso? A única assembleia que se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade se chama a Igreja do Deus Vivo que está aqui na terra. E isto para testemunho de todas as nações. Então, amados, adorar a Deus de forma bíblica, em verdade, conforme a palavra de Deus, é um privilégio exclusivo dos filhos e das filhas de Deus. Nenhuma outra instituição tem esse privilégio, nenhuma outra assembleia. Pode o mundo se reunir aí, aqueles que não são remidos pelo Senhor, falar em nome de Deus, mas a verdadeira adoração vem do fluir de conhecimento da verdade, conhecimento da sabedoria que é dada do alto à igreja, e aqueles que foram lavados, remidos, suas experiências, sua vivência no dia a dia para com Deus. Isto é que é adorar a Deus. Eu fico perplexo, amados irmãos, que ainda tem cristãos que ainda vêm perguntar aos pastores: pastor, eu posso ouvir música do mundo? Eu posso cantar música do mundo? Irmãos, é vergonhoso. Davi testemunha, irmãos, lá no Salmo 40 que nós vimos. Ele me tirou de um tremedal de lama, de um lamação tremendo, e pôs nos meus lábios o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que entoar louvores, eu tenho que abrir meus lábios com a experiência, com a vivência que eu tenho de Deus. Do mundo nós já saímos.
O povo de Deus deve ter, como diz aqui Paulo, se reúnam, se aconselhem uns com os outros, se reúnam, cante salmos, cante hinos de louvores a Deus, hinos espirituais, daquilo que você já conhece de Deus, da experiência, da vivência que você tem para com Deus. O resto, amados, é palha, não serve. Jesus Cristo disse a Nicodemo, a mulher samaritana lá em João 4, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Faça como Davi, meu irmão, ou façamos como Davi, meu irmão e minha irmã. Cante e louve tão somente ao Senhor, porque se você estiver louvando a outra coisa, a não ser ao Senhor, você está perdendo o seu tempo, desperdiçando o tempo, onde você está deixando de louvar ao Senhor para louvar a coisas que são fúteis, coisas que são passageiras. Eu vou estar perdendo tempo, amados, com músicas mundanas, com cânticos e louvores mundanos, que exalta o homem, que puxa a glória para o homem. Não, meu irmão, façamos como Davi. Salmo 146, 2. Guarda esse versículo. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu estiver nesse deserto aqui, peregrinando nesse deserto aqui, Davi disse, louvarei, entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aproveitemos nossas habilidades, aqueles que sabem tocar, aqueles que têm as vozes, usem para a glória de Deus. Não desperdicem suas vozes, não desperdicem suas habilidades, entoando louvores que não sirvam para Deus. Cantem louvores a Deus. Usem suas habilidades, usem sua voz. Não perca tempo com coisas banais que são passageiras. Tome o exemplo de Davi. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui, irmãos? O louvor que vai sair da minha vida, da minha boca, enquanto eu viver aqui, sabe para quem vai ser? Só para o Senhor. Então, amados, em primeiro lugar, quem são os cantadores que devem cantar nos desertos da vida, independente das circunstâncias, o local ou o momento da sua vida? São os resgatados, os remidos do Senhor, que Deus tirou todos nós do lamaçal do pecado, do poço do pecado, e firmou os nossos pés na rocha que é Cristo. E tenhamos esta convicção que Ele pôs no meu e nos seus lábios um novo cântico de adoração, um cântico agora ao meu Deus, que me resgatou, que me redimiu do lamaçal do pecado, do mundo e do diabo. Os adoradores são os resgatados, os redimidos do Senhor. E a segunda parte da mensagem, conforme o cântico aqui de Moisés. Para quem eles cantaram?
Versículo 2. Versículo 1, parte 2. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amados, os 19 versículos aqui deste cântico compõem esta canção sobre todos e sobre tudo o que Deus fez pelo seu povo. O povo aqui, junto com Moisés, cantam a Deus e sobre Deus. Esta é a principal característica do culto verdadeiro que prestamos a Deus. Não só quando estamos reunidos coletivamente, mas quando estamos em qualquer local, nós cantamos a Deus e sobre Deus. Deus deve ser o tema, o objeto do nosso culto. Não podemos tirar Deus do centro da minha vida e da sua vida. Eu não posso tirar como um cristão. Ele deve ser o centro da minha vida e deve ser o meu objeto de culto, a quem devo adorá-lo, a quem devo cantar. Esse sim. Aqui no cântico, amados, naquela ocasião de conquista, quando o faraó foi derrotado com todo o seu exército, a pessoa de Deus estava sendo exaltada, mostrando que Deus é a razão de todo e qualquer ato de adoração de um filho e de uma filha de Deus. A intenção de todo e qualquer adorador deve ser a exaltação do nome do Senhor. Por quê, amados? Aí eu quero mostrar pelo menos 3 ou 4 razões porque nós devemos exaltar, cantar, bendizer tão somente o nome do Senhor. Primeiro, porque Deus é superior a Faraó e superior ao poderoso exército lá do Egito, lá no contexto. Por isso, no versículo 2, veja o que é que diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Este é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E no versículo 3 diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aí nós podemos dizer assim: aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós devemos louvar ao único que é superior a toda e qualquer autoridade que aos olhos dos humanos seja a mais poderosa da terra. A todos aqueles que se vangloriam porque tem um exército enorme e pode destruir qualquer nação, mas nós não devemos entoar, adorar a nenhuma destas criaturas, porque Deus, o meu e o seu Deus, meu irmão, é maior do que qualquer autoridade humana, porque Ele mesmo quem a colocou. É maior do que qualquer exército humano que possamos enxergar e que seja grande aos nossos olhos. Esse sim, nós devemos adorar. Esta é a primeira razão, porque nós devemos adorar, exaltar tão somente o nome do Senhor, cantando com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, porque Ele é maior do que Faraó. Ele é maior do que o exército de Faraó. Ele é maior do que qualquer homem que aos olhos humanos
seja mais poderoso do que qualquer maior exército que nós achamos ou que os homens digam que é poderoso. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor a quem adoramos é o Senhor chamado homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Irmãos, eu acho maravilhoso aqui no versículo 2, quando Moisés diz: Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é também o Deus da aliança. A saída do Egito, amados, foi ou é o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque, Jacó e José. Por isso que Moisés diz: o Senhor é também o meu pai, por isso o exaltarei. Moisés sabia muito bem que Deus fez uma aliança com Abraão, que nunca deixaria o quê? Ou abandonaria a descendência de Abraão. Irmãos, o cântico ainda destaca que o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. A ênfase é a vitória que Deus tem sobre todos os poderosos da terra. No contexto lá, ninguém pode impedir a execução do plano de Deus para a minha e para a sua vida. E para de ninguém. Deus já decretou, Deus já fez tudo para a sua glória. Esse é o Deus que vale a pena adorarmos com todo o nosso ser, porque sabemos que a vitória é certa, Ele não muda. O que Ele decretou, assim acontecerá. Faraó pensava que não podia ser destruído. Ele foi totalmente destruído. Versículo 4 e 6. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões o cobriram, desceram às profundezas como a pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E como nós vimos no primeiro estudo, amados irmãos, há muitas pessoas que pensam que só foi o exército de Faraó. Faraó foi destruído junto com o seu povo. Está lá no Salmo 136. Deus destruiu Faraó e todo o seu exército. Quer ver esse texto? Abram comigo aí o livro dos Salmos. Salmo 136, versículo 15. Isso, Salmo 136, versículo 15. O salmista aqui anônimo, mostrando a misericórdia de Deus para com o seu povo. Versículo 15, vou ler para nós ganharmos tempo. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os homens estão desafiando a Deus, mas Deus tem seu tempo certo de agir. Irmãos, isso nos traz conforto. Talvez eu ou você estejamos em uma situação de opressão
ou luta espiritual. Talvez eu ou você estejamos sendo perseguidos, pressionado por alguém que talvez nós achamos que seja mais forte do que eu ou do que você. A recomendação bíblica, sabe qual é? Comece a cantar, louve ao Senhor no deserto, lembre-se de quem é o Senhor. Salmo 24:10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 46:7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus amados, no deserto da vida, se você estiver passando um problema espiritual de opressão, ou lutando uma luta ferrenha espiritualmente, se você está sendo perseguido por alguém, ou pressionado por alguém, e você acha que é maior, você não tem forças para lutar, cante ao Senhor, louve ao Senhor, viva para o Senhor, desperte a sua mente adormecida e veja quem é o Deus que você está servindo. Quem é o Deus das Escrituras? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Temos que ter essa certeza, irmãos. Porque devemos louvar a Deus, cantar só a Deus, adorar só a Deus. Não desperdiçarmos palavras ou tempo contando a quem não vale a pena, por quem não vale a pena. Porque tudo é passageiro. Porque Deus é maior do que todo ser humano, do que qualquer autoridade, do que qualquer exército armado. Nada vai impedir o avanço do povo de Deus aqui na terra. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo porque nós devemos cantar a Deus como povo de Deus, adorar a Deus, é porque Deus é incomparável em glória, santidade e poder. Versículo 11, lá de Êxodo, e o versículo 12, que diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Estendeu sua mão. Irmãos, devemos continuar cantando, adorando este maravilhoso Deus, porque Ele é incomparável em glória, santidade e poder. Na segunda parte deste cântico, amados, destaca-se o fato de Deus ser único, inigualável e incomparável em poder, glória e santidade. Por isso, ninguém merece louvor, adoração, cântico à parte de Deus. Deus é único e incomparável. E no contexto aqui de Êxodo, fez de Israel o seu povo exclusivo, adorando, cantando a Ele lá no deserto, e Deus entronizado em glória, recebendo os louvores. Irmãos, tem um texto fantástico que Moisés fala lá no livro de Deuteronômio, que fala acerca do povo de Israel, que fala para mim e para você como povo agora da nova aliança. Abram comigo, Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio 33. Versículo 29. Olha o que é que Moisés, a bênção de Moisés sobre o povo de Israel.
Versículo 29 do capítulo 33 de Deuteronômio. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Olha só, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Irmãos, aplique para mim, para a sua vida também, meu irmão. Apliquemos esse versículo para a nossa vida. Quem és tu, ó igreja? Feliz és tu, ó igreja. Quem é como você, igreja, aqui na terra? Povo salvo pelo Senhor. Ele é o escudo que te socorre. Ele é a espada que te dá alteza, que te exalta sobre a terra. Nós somos o povo do Senhor, irmãos. Como nós menosprezamos a Deus quando nós colocamos nos nossos lábios cânticos e louvores mundanos que não glorificam ao nome de Deus. Feliz és tu, ó igreja. Quem é como tu, igreja? Povo salvo pelo Senhor. O escudo que te socorre, a espada que te dá alteza. Pode se levantar quem for, mas tu serás sempre exaltado, porque eu comprei vocês, eu remi vocês. Você não pertence mais a você. Você agora é templo, santuário do meu Santo Espírito que habita dentro de você. Fosse comprado por preço alto, caríssimo. Glorifiquemos, amados, a Deus, esse Deus incomparável, este Deus glorioso, este Deus santo e poderoso. Eu fico olhando para a igreja dos nossos dias, amados. A igreja ouve tantas mensagens, amados irmãos, que o dia está próximo, Jesus está voltando, e a igreja desperdiçando o seu tempo com tantas coisas banais, e eu fico a me questionar como pastor, meu irmão, minha irmã, eu vou ser sincero para com os irmãos, não só com a nossa igreja, mas com a igreja no sentido geral. Como a igreja está desperdiçando o seu tempo com tantas coisas banais? Esse povo que diz que é a igreja nos nossos dias está preparado para entrar na glória, meu irmão, porque o que Deus está trabalhando na minha e na sua vida aqui, nos ensinando como nós devemos nos portar aqui, é um prenúncio daquilo que nós já vamos desfrutar por toda a eternidade. Quem não tem prazer de adorar a Deus, de se reunir, de ouvir sua palavra, de cultuar a Deus aqui, amados? Eu não sei se está preparado para subir. Segundo motivo, porque nós devemos cantar e adorar unicamente a Deus. Ele é incomparável em glória, santidade e poder. Mas terceiro, vou adiantar aqui um pouco. Porque Deus conduzirá o seu povo para um lugar especial. Versículo 13 ao 17 de Êxodo. Que diz assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua
santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Irmãos, o Senhor salvou, guiou, adquiriu e transportou o seu povo ali na caminhada do deserto até estar na terra que mana leite e mel. Mas o objetivo final, tanto desse povo da antiga aliança como da nova aliança, é levar este povo ao descanso da habitação celestial. Abram comigo o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. O autor Hebreus aqui vai fazer uma alusão tanto ao povo da antiga aliança, como também para os da nova aliança, que diz assim, Hebreus 4, versículo 9 ao versículo 11, que diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nada poderá separar o amor de Deus que Ele tem para com seu povo eleito. Paulo diz isso lá em Romanos 8, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem potestade, e conclui, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há um descanso, há uma habitação celestial para o povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Muitos daqueles já descansam, mas nós ainda estamos na caminhada. Por isso, Deus conduzirá o seu povo e Ele fará isso e levará o seu povo para um lugar especial que Ele já preparou. Um lugar de descanso para o seu povo. E quarto e último motivo pelo qual nós devemos apenas cantar e adorar a Deus. Versículo 18 e 19 de Êxodo 15. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Quarto e último motivo, porque Deus, Ele é o Rei eterno. A última parte desse cântico é uma declaração do reinado eterno do Senhor. Faraó morreu com todos os seus exércitos. Os poderosos deste mundo, que não se curvarem a Jesus Cristo, irão morrer. Os exércitos aí
poderosos que desafiam a Deus e ao povo de Deus vai passar, mas Deus vai continuar com o seu povo, que Ele remiu para si. O reinado de Deus é eterno. E 3 lições traz para as nossas vidas. Primeiro, proteção. Segundo, provisão. E terceiro, direção. O rei protege os seus súditos. Salmo 121 diz que os meus olhos se erguem para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. E o que é isso, amados? Proteção. Deus também sustenta o seu povo. Jesus disse: buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E traz direção. O rei dirige os seus filhos por intermédio da sua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus, amados, traz direção, direcionamento para todos os filhos e filhas de Deus. Então, amados, louvemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, adoremos o Senhor, porque Ele é superior a Faraó, é superior a todo e qualquer homem que se ache mais poderoso aqui deste mundo, é maior do que qualquer exército aqui deste mundo. Ele é o Deus incomparável em glória, santidade e poder. Devemos louvar, cantar unicamente a Deus, porque Ele está nos conduzindo para um lugar especial, celestial, um lugar de descanso, onde reina a paz, onde o pecado, a morte não mais habitará. E porque Ele é o Rei eterno, e o louvaremos, o adoraremos e o serviremos para todo sempre. Amém. E finalizo dizendo, amados, chamando a minha e a sua atenção para o local onde devemos cantar. Israel cantou no deserto, quando tudo parecia perdido. O povo de Deus cantou e sempre continuará cantando no deserto. É nos momentos mais difíceis da vida, nos períodos mais áridos, que devemos cantar, louvar, adorar esse Deus. Jesus e os seus discípulos cantaram um hino quando Jesus foi para o Calvário, depois que celebrou a ceia. Está lá em Mateus 26:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Paulo e Silas cantaram quando estava preso. Atos 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Lembre-se sempre que o motivo do nosso cântico, da nossa melodia, daquilo que vamos cantar, é o Senhor e a vitória que nós temos nele. Paulo finaliza em 1 Coríntios 5:57 e diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista ordena, Salmo 98:1: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitórias. Então, amados, esta foi a mensagem que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, com toda a sua igreja,
e para a glória dele nesta noite. Continuemos cantando nos desertos da vida, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é o Senhor de guerra, o Senhor é o seu nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.